Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 180, onde vamos estudar, olha aqui ó, sempre ele, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25, é aquele que fala assim, buscai e achareis. E hoje estudaremos os itens 6 até o item 8. 6, 7 e 8 então. Esses itens eles falam sobre observai os pássaros do céu. Então isso é uma passagem aí de Jesus falando, né? Observe os pássaros do céu, para a gente poder entender determinadas situações. Tá certo? Então isso é que nós vamos abordar aqui no estudo de hoje. Muito bem, né? A nossa página na internet, aqui ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Então, você entrando nesse site, e eu até peço a você que recomende, mande o link para as pessoas, para os amigos, né? Compartilhe. Entrando no site, você vai encontrar tudo o que você precisa para fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar esse vídeo, 45 minutos de vídeo de Evangelho no Lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, ó, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, né? Tem palavra difícil que não acaba mais. A gente já bota do lado da palavra o significado dela. Tudo mastigadinho. Você vai encontrar o Tira Dúvidas. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Ah, você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua dúvida. Se às vezes você quiser apenas conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? Caso você prefira o bom e velho e-mail, então o e-mail aqui, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Você também pode mandar o e-mail, não tem problema nenhum. O que eu falo é que nem sempre dá para a gente responder na hora, tá? Principalmente o e-mail. O e-mail demora bastante. E ainda tem alguns que caem naquela caixa de spam, né, de lixeira, que depois ela apaga e eu acabo não visualizando. Ideal mesmo é o WhatsApp, tá? Mas também pode mandar o e-mail, todos sempre são respondidos, ok? Muitas pessoas querem me acompanhar aí pelas redes sociais, pelo Instagram, por exemplo, né? Então, no Instagram, você está vendo aqui, ó, você vai botar Sérgio W. Soares, tá? Então você pode me acompanhar por ali tranquilamente, tá certo? Pelo Facebook, a mesma coisa. Então já apareceu na tela, né? Tanto do Facebook como do Instagram, Sérgio W. Soares. É só você clicar ali para curtir nos dois, ok? A gente lembra sobre o Facebook. Também tem o Facebook, né? Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, entra lá. Se você quer ver só Evangelho no Lar, é nesse link que eu falei. E aí, eu peço aqui que você clique no curtir, no compartilhar. Vamos levar adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar para as pessoas, né? Que é tão importante, ok? Então, utilizar essa ferramenta do Facebook para acompanhar por lá também. Toda sexta-feira é publicado um novo estudo. E nós lembramos que esse estudo é transmitido também pela Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. 24 horas no ar, em qualquer lugar que tenha internet, em qualquer lugar do planeta que tenha internet, você pode acompanhar a programação da Rádio Espiritismo. Tá? Então você pode ver ali direitinho. A gente lembra que você que ainda não está fazendo Evangelho no Lar, pega aí uma garrafa de água, um copo d'água. Nós vamos fazer a fluidificação da água durante esse estudo. Sérgio, mas esse estudo é gravado. Sim, mas você não vai fluidificar a minha água aqui, porque o estudo é gravado, mas você aí está ao vivo. Então a tua água ela vai ser fluidificada sim. Tá certo? Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local. Agradecemos aos encarnados e desencarnados que aqui se encontram e que possamos no estudo de hoje assimilar muito bem esses conteúdos e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos agora para a leitura da página de preparo. Página de preparo, a gente sempre fala, né? No nosso caso, não é leitura aleatória. Ou seja, quase todo mundo, 99% das pessoas pegam ao acaso, abrem uma página e faz a leitura. São textos maravilhosos, mas que nem sempre tem a ver com o assunto em questão que está sendo visto no Evangelho. No nosso caso, não. A página de preparo deu um trabalho danado. Pegar toda a coleção Fonte Viva e organizar isso, né? A página de preparo tem a ver com o estudo do Evangelho. Então, a gente já estará estudando o assunto do Evangelho diante disso. E é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Capítulo 152, cujo título é Cuidados. Então, o Emmanuel, ele foi buscar uma frase de Jesus que foi anotado em Mateus capítulo 6, versículo 34. E o que Jesus falou? Ele falou assim: não vos inquieteis, não fique inquieto, né? Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, Jesus está falando isso, né? Relaxa, para de ficar se preocupando com esse amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si. Deixa acontecer, aquela coisa toda. E essa informação, ela muitas vezes leva a uma dupla interpretação. Ah, Sérgio, então para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que... Ele fala, ó, aí relaxa, fica deitado na rede, né? Fica... Será que é isso mesmo? Será que Jesus ia falar uma coisa dessa? Então o Emmanuel, ele começa a nos explicar, né? Ele bota assim: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo, a oportunidade de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Engraçado, né? Exatamente o que eu tinha dito, né? Ah, Jesus mesmo falou, ó, o dia de amanhã cuida dele mesmo, curte a vida, aquela coisa toda. É claro que a gente vai curtir a vida, mas vamos ver o que o Emmanuel fala. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos, preguiçosos, né? Ah, você está muito ansioso, você está muito agitado, você trabalha muito, não sei o que lá, e aí fica lá deitado na rede, paradão, né? Então, ele continua falando, né? Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Tem uma passagem, né, que Jesus fala sobre os lírios do campo. Então ele diz que muitas vezes as pessoas se preocupam com a beleza, com vaidades e tudo mais. Ele fala: olhai os lírios do campo, são belos, recebem ali o alimento, crescem bonitos, né? E que nem Salomão, com toda a sua riqueza, terá tanta beleza quanto os lírios do campo.
E aí tem uma turma que fala, agora que eu vou ficar paradão mesmo, agora que eu vou ficar preguiçoso mesmo, né? Então o Emmanuel está dizendo aí que tem uma turma que adora pegar palavras de Jesus e interpretar de uma maneira equivocada. Aí ele fala, né? Eu vou ser igual o lírio do campo, vou ficar ali, né? Aí o Emmanuel fala, tu não é lírio coisa nenhuma, tu é uma planta cheia de espinho, na verdade. Né? Baixa um pouquinho a tua bola com isso, né? Então o Emmanuel vai falando isso. Então ele coloca aqui, ó, ainda sobre essa passagem dos lírios do campo, né? Decididamente o lírio não fia. Fia é de passar o fio, né, na agulha, nem tece. Isso é parte de costura, né? Consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, ou na terra vou botar aqui na terra simples, tá? Não seria na terra comum, vamos botar aqui. Na terra comum. Aliás, eu vou tirar inculta, deixa como inculta mesmo. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece, quando murcha, né? Quando acaba o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. O cara vai, mão egoísta, pegou, arrancou lá o lírio para dar para alguém ou qualquer coisa assim, né? Então, ele fala sobre características do lírio, né? Que tá ali, largadão, tranquilão e tal. E aí o Emmanuel está falando de uma série de utilidades que esse lírio tem, né? Então, dá o perfume, enfeita, conforta a tristeza, né? Quando a pessoa está triste, olha para as plantas, né? Às vezes ela fica melhor, né? Pode ser utilizado, as plantas, né? Muitas vezes são utilizadas na saúde. Não se revolta quando murcha. Murchou lá, passou a primavera, né? Vem verão, vem outono, ela tá numa boa. Será que a gente fica também assim? Quando alguma coisa murcha em nós? Como é que é isso, né? E aí o Emmanuel continua. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Então, será que o homem aceitaria isso? Ele continua. Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Afirmou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Então, o que ele está falando? Jesus, na verdade, ele não está falando para o pessoal ficar parado, largado e preguiçoso. Ele está falando no que diz respeito à ansiedade. Nós aqui temos, eu acho que todos nós em algum momento temos ansiedade. Desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples. Vai chegar o aniversário, vai chegar o dia de um show predileto, do seu cantor predileto, vai chegar o jogo, a final do campeonato com o seu time ou com o time da outra pessoa, vai chegar uma visita que vai visitar você, que está chegando de avião, né? Aí a pessoa fica ansiosa. Vai chegar o final do estudo, ou vai chegar o início do estudo, ou vai chegar a ansiedade. Então Jesus está falando, não é para a pessoa ficar parada e largadona, mas é tomar cuidado para que ela não fique vivendo a ansiedade. E aí ela deixa de viver o dia de hoje pensando no dia de amanhã. E aquele dia de amanhã, muitas vezes ele não chega porque você não viveu o dia de hoje. Porque para chegar o dia de amanhã eu tenho que viver o dia de hoje. Então é isso que Jesus está colocando. Deu para perceber? Vamos colocar aqui, vamos continuar, né? Deixa eu ver.
Para o discípulo fiel, bom, não sei se eu já li essa frase antes, recomendou: Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias no campo material. Afirmou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Tá, o próprio dia vai atender. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar, seria menosprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Então aqueles que tomam essa frase de Jesus como motivo para ficar parado, ficar na preguiça, não vou estudar não, Jesus falou, relaxa, essa coisa, ele não entendeu nada do que Jesus falou, nada, e ainda não entende. Volto a dizer, o que Jesus está falando é sobre o cuidado com a ansiedade. Mas eu saber viver um dia após o outro. Isso sim, com tranquilidade. Tá? E fazer nossa missão, cumprir nossas tarefas. Esse é o grande ponto aí. Tá certo? O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo. Vamos lá, de retificar seria corrigir o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, sem sentido, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Muitas vezes a gente vive aqui na Terra situações que nos incomodam, às vezes determinados líderes, governadores, prefeitos, presidentes, senadores, políticos, empresários, que fazem algumas coisas que não é de uma forma correta, que não é de uma forma justa. Ficamos revoltados, às vezes com as pessoas próximas, com o nosso sistema, E a gente gostaria que no dia seguinte aquilo corrigisse. Mas a gente não entende, e muitas pessoas às vezes falam assim, mas Sérgio, para que eu vou fazer e tudo, se isso não vai se corrigir? Ou eu já ouvi uns falarem assim, quando isso corrigir eu já vou ter morrido. Então eu não vou aproveitar, eu não vou ter benefício nenhum. E aí, não só eu, mas a própria doutrina espírita nos fala, como você não vai ter benefício? Porque não sou eu que vou aproveitar. Como é que é? Você não vai aproveitar? Quer dizer que você não vai reencarnar? Então aquilo que eu fizer hoje, que devagarzinho vai trazer um fruto, um resultado, eu vou aproveitar sim. Sabe por quê? Porque eu vou reencarnar. E aí daqui a pouco eu reencarno sendo beneficiado por aquilo que eu plantei e fiz numa encarnação passada. Ajudando a melhorar o mundo, ajudando a melhorar o planeta, ajudando a melhorar a vizinhança, ou no mínimo ajudando a melhorar a minha casa. Deu para perceber isso? Então, é o que Jesus fala, Querer de um dia para o outro aquele resultado. Não é assim que a coisa funciona. Ele coloca, realmente a ave canta feliz, mas edifica, constrói a própria casa. Então até o passarinho constrói sua própria casa. A flor adorna-se, enfeita-se, tranquila. Entretanto, obedece aos desígnios, às vontades, aos objetivos do eterno, de Deus. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia,
em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Tá? Então, diante disso, vamos para o estudo do Evangelho. Capítulo 25, buscai e achareis, itens 6 a 8. Observai os pássaros do céu. Então, no item 6, é uma passagem ali que foi anotada por Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21, versículos 25 ao 34. Então, o que aconteceu ali? Ele estava contando o seguinte: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ele comenta então sobre os valores materiais e o apego à matéria. Volto a falar aqui. Você ter dinheiro, você ter o conforto financeiro e tudo mais, é saudável, sim. O que não é saudável é o apego àquela parte financeira. Entendeu? É o apego à matéria. Porque num determinado momento nós não a teremos mais. Mas a gente aqui encarnado, a gente vai conviver com a matéria. É preciso a gente saber conviver com a matéria. Agora, quando eu crio apego à matéria, essa roupa aqui, ai meu Deus do céu, né? Aí a roupa fica velha, né? Ela fica... Geralmente roupa ela vira assim, ela começa como roupa para você usar para sair, para festa, para alguns lugares. Depois ela vai ficando velha, vira roupa para você passear na rua. Aí já não é mais para festa, você andar na rua. Aí daqui a pouco ela vira roupa para você andar dentro de casa com ela. Já não vai mais pra rua. E daqui a pouco ela vai ficando tão velhinha que aí daqui a pouco ela vira pijama. Tu vai usar ela pra dormir. E não larga nunca daquela roupa. Não, né? Olha o apego como é que tá aí. Olha o apego. Então a gente conseguir trabalhar desapegos, tá? Não acumuleis tesouro na terra onde a ferrugem e os vermes comem. Acumulai tesouros do céu. E que valores são esses? Amor, perdão, fé, caridade e tudo mais, né? Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes, roupas, né, para cobrir o vosso corpo. Então, vestes, roupas. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele fala que a vida é muito mais do que isso, do que a comida e as roupas. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, né? Não cuidam da plantação, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles, do que os pássaros? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado? Um côvado é de 1 centímetro, de 1 milímetro, a sua estatura, o seu tamanho, né? Então Jesus está falando sobre isso, que nós somos muito mais do que os pássaros do céu. Porque também vos inquietais pelo vestuário, pelas roupas, né? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, como um desses lírios. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, a gente vai ter aqui a oportunidade, tá? Deus está olhando por nós. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, daquelas religiões que acreditavam em vários deuses, né? Que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, esse seu mal é o quê?
ele fala, né, que a pessoa fica sofrendo por antecedência, sofrendo por antecipação e tudo mais. Então, vamos entender direitinho, porque isso pode gerar a muita interpretação equivocada, muita interpretação errada. Vocês viram que eu nem falei tanto, nem fui comentando tanto aqui, para ver o que os Espíritos nos mostram, né? Aí é o item 7. Interpretadas à letra, ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Eu vou ficar aqui olhando lírios do campo. Para que eu vou trabalhar? Eu vou ter alimento, eu vou ter comida, eu vou ter... Então, seria uma contradição. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. E se eu não estiver trabalhando o meu mental, pensando, sabe o que acontece? Atrofia. Atrofia mesmo. A pessoa vai deixando de ficar inteligente. Da mesma maneira que se você faz um exercício físico e você para, você daqui a pouco já não aguenta mais aquele ritmo que você fazia. Se você corre 10 km todo dia e você para durante 6 meses, vai tentar correr 10 km de novo. Você não vai. A musculatura atrofia. Ela fica o mesmo com a nossa mente, com as nossas ideias. Por isso, constantemente a gente está atuando, né? Trabalhando, pensando, raciocinando, agindo. Então as forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Então, se fosse realmente isso da gente não ficar fazendo nada, deixa a coisa acontecer e tal, a gente estaria ainda nos tempos dos homens das cavernas, né? Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes, sem roupas e sem abrigos, mas deu a inteligência para fabricá-los. Isso está lá no capítulo 14, no número 6, e também está no capítulo 25, no número 2. Tá? Então, ele continua aqui falando, né? Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, daqui a pouco me vem uma ideia, me vem uma inspiração, mas eu estar atuando, sim. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O que talvez ele esteja querendo dizer é que, dentro das leis de causa e efeito, estamos sendo amparados, auxiliados, inspirados o tempo todo. Então, para que eu não fique criando ansiedade, mas eu arregaçar as mangas e trabalhar, isso é para a gente fazer sim, ok? O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo, ele quer ter mais, né? A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua culpa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando basicamente sobre a questão, novamente, né, da ansiedade, da ganância, de você querer atropelar as coisas para conseguir um determinado resultado.
É disso que ele está colocando. A gente ter uma característica de que curto prazo é para ontem, médio prazo é para hoje e longo prazo é para amanhã. Amanhã de manhã, hein? Desculpa. Então, ele vai colocando essas questões, que não é bem assim. Nem sempre aquilo que eu estou buscando hoje, eu vou ter já o resultado de imediato. Vocês querem ver uma coisa? Eu já comentei aqui em vários estudos nossos, e quem assiste minhas palestras ou minhas lives, né, já me viu ou me ouviu falar, provavelmente já me viu ou me ouviu falar o seguinte. A pessoa chega aqui e fala: Sérgio, eu adorei essa ideia do evangelho no lar, como traz luz, como traz auxílio, como traz orientação, eu vou me transformar numa outra pessoa. E aí, 2 semanas depois ou 1 mês depois, ela fala: Sérgio, eu resolvi mudar, mas continua tudo do mesmo jeito. Continua tudo ruim, continua tudo com dificuldade, continua tudo, não está adiantando nada. E aí eu falo: ah, então você queria hoje chegar a fazer plim, mudou, e amanhã de manhã você já está colhendo os resultados disso. Você hoje mudou algo que você fez durante a tua vida inteira. E aí amanhã de manhã você já não quer mais ter o mesmo resultado. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? É claro que não. Se você é um cara que fumava e parou de fumar, amanhã de manhã você não vai estar legal, você ainda não vai estar com o teu corpo bacana. Se você é um cara que bebia com os amigos e você parou de beber, adivinha, no próximo final de semana esses mesmos amigos ainda vão chamar você. Ainda vão querer te incomodar, ainda vão querer puxar você de volta. Se você mudou teus hábitos, né? Ainda vai ter questões tentando puxar você para os velhos hábitos lá de trás. Então, eu gosto muito daquela comparação. Você foi plantando durante a tua vida toda uma determinada situação. Quando você muda, não quer dizer que no dia seguinte já está tudo diferente. O exemplo que eu gosto de dar é do limão, né? Do pé de limão. Você tem uma horta enorme que durante a tua vida toda você ficou plantando limão. Então a tua horta, ela tá cheia de limão. Só tem limão na tua horta. E a cada ano tem mais limão, porque é o que você planta. Aí você chega, o limão é azedo, né? Chupar limão, ai, só de falar, né? Aí você resolve então fazer o quê? Vamos agora plantar morango. É mais docinho, é mais gostosinho. Vou plantar morango. Você vai lá, né, na loja lá comprar semente de morango e você cavou a terra e colocou lá as sementes de morango. Hoje, nesse momento agora que você está assistindo esse vídeo. Hoje. E aí eu vou perguntar para você, amanhã de manhã, você abriu a tua janela e olhou para a tua horta, você vai encontrar algum morango? Não vai encontrar nenhum morango. Você vai continuar encontrando limão. Mas o fato de você ter parado de plantar limão, já é, aquilo não vai aumentar, ele vai ficar daquele mesmo jeito. E aí você foi cuidando do pezinho de morango. Daqui a pouco, e você parou de plantar limão. Aí daqui a pouco vai aparecer um moranguinho aqui, outro moranguinho ali, mas a maioria ainda vai ser limão. Até que passado um determinado tempo, daqui a pouco você já vai ter limão e morango, talvez já fique meio a meio. Aí depois, daqui a pouco já tem mais morango do que limão. Até que chega um dia, tem um limãozinho ou outro. E tudo ali seja morango. Na vida da gente, é desse jeito. É desse jeito.
Só que a gente quer já encontrar o morango no dia seguinte, né? Dentro dessa metáfora, dessa comparação que eu estou fazendo, né? Vamos continuar. Item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. É bem interessante isso, né? O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Eu vou contar uma coisa para vocês sobre os Estados Unidos. O pessoal nos Estados Unidos, né? O pessoal fala que é muito consumista, né? E que compra, consome, gasta, né? Que é materialista, aquela coisa toda. Eu concordo, eu vou concordar com vocês com relação a isso. Mas tem uma coisa da cultura americana, pelo menos de Nova York, que é onde eu conheço melhor, que eu não sabia. Só fui ver depois que eu cheguei em Nova York. As pessoas são consumistas sim, mas elas não são apegadas. E sabe o que acontece? Quando você sai à noite, tem um dia na semana que é de você jogar lixo reciclado. As pessoas jogam no lixo. Eu comprei uma televisão nova, eu não vou botar minha velha para vender não. Ele coloca a televisão velha na rua. Ele coloca uma cama, mesa, geladeira, fogão, churrasqueira, roupa. O pessoal coloca, e olha, não coloca naquele lixo todo sujo não, coloca arrumadinho, porque sabe que alguém vai... O lixo de um, às vezes, pode ser luxo do outro. Olha que interessante isso, né? Veja só que interessante. Então, de uma certa maneira, bate com isso aqui, né? O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. É bem interessante isso. Existe assim postos tipo do Exército da Salvação, que o pessoal coloca lá, passa de noite, deixa lá as roupas, deixa tudo ali. Roupa, móveis também, aí no caso para venderem. É bem interessante, né? Será? E a gente, nós brasileiros principalmente, né? A gente guarda até o saquinho plástico no mercado, né? Não vou jogar, não, eu vou usar ele, aquela coisa toda. Olha só que interessante isso. Então a gente consegue ver em alguns lugares do mundo já está sendo trabalhado isso, né? O momentâneo supérfluo de um suprir a momentânea insuficiência do outro. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, né, 100 vezes mais para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não liguei aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, número 7, em seguinte, né? A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazer penetrá-las nele. Então ele coloca, né, que a pessoa vai guardando aquilo e vai acumulando e fica com aquilo, né? Por exemplo, será que você aí onde você está tem alguma coisa que não quer mais? Você passa adiante? Ou o teu guarda-roupa ou o teu armário, ele tá cheio de bagulhada, cheio de troço, que você fala, não, um dia eu posso usar isso, né? E aí fica
Eu vou falar que eu mesmo, durante muito tempo, eu fui assim. Eu tinha malas e malas de troço, de coisa, né? Que eu, não, um dia vai ser usado. Aí um dia, aí 20 anos depois eu precisava de um parafuso, eu falava, viu, graças a Deus. É mais fácil eu ter gastado 50 centavos e comprado o parafuso, e aquilo ali eu ter liberado para as outras pessoas usarem. Para quem precisava. E muitas vezes, quando eu fui utilizar aquilo que eu tinha guardado, sabe o que acontecia? Estava enferrujado, já não prestava mais. Nem eu utilizei e nem eu dei a oportunidade para alguém utilizar. Então naquela época eu trabalhava um apego à matéria. Hoje já se trabalha, pelo menos já procuro trabalhar de uma outra maneira. Então é isso o que ele está querendo dizer. Não está dizendo para ficar em casa, ficar preguiçoso, ficar nada disso não. Vai fazendo, vai trabalhando aquilo que não te serve, passa para o próximo, né? E você vai ter também, você vai poder conquistar. Esse é o grande caminho, tá certo? Prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, onde quer que se encontrem. Eu vou começar a prece aqui e na hora que eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Lembro aqui que caso a sua lista de nomes seja muito grande, você vai ficar 10 minutos lendo o nome, não faça isso, ou pelo menos não se deve fazer. Você pode fazer, mas quando você já estiver com 5 minutos só falando o nome, talvez você já nem esteja mais concentrado nas vibrações da prece. Então é preferível, num caso desse, deixar anotado no papel, na mesa, e aí você vai mencionar alguns nomes e falar os nomes demais que estão aqui na mesa, anotados. Tá? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o fortalecimento, o esclarecimento necessário para seu caminho de luz, de progresso, de evolução e desenvolvimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos então pausar, né? Mencionar os nomes. Soltou o pause e vamos então para a fluidificação da água. Você pegou aí o copo, a jarra, o vasilhame, né? Se você olhar aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, vai lá no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23. Tem o estudo completo da água fluidificada, para você entender como é que funciona isso, tá? Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz isso aqui, estou colocando aqui minha água. Saúde. E vamos então agora para a nossa prece de encerramento, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, por mais esta oportunidade de estudos, de reflexões, de aprendizados, de entendimentos. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram, harmonizando e mantendo este ambiente tão puro, tão tranquilo como se encontra. Que possamos colocar em prática aquilo que foi assimilado e compreendido hoje. Possamos ser cada vez mais instrumento de ajuda e auxílio ao nosso próximo. E que possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que estivermos praticando no nosso dia a dia o amor, o perdão, a fé, a caridade, a paciência, a tolerância, a paz, a alegria e a boa vontade com o nosso próximo.
que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, que consigamos fazer por onde manter este ambiente tão harmonizado como se encontra agora, e que semana que vem possamos estar aqui de volta para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá? Acho que hoje teve muito esclarecimento aí, né? Muitas reflexões, tá certo? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!